E aí galera do canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal Bici. No vídeo de hoje eu vou fazer o comparativo entre três bikes. Eu estou começando a produzir esse vídeo já há um bom tempo, que é nessa data de hoje, né? De hoje, o meu hoje, mas você está assistindo isso muito depois que foi produzido. Por quê? Porque isso foi um conteúdo de longo prazo. Até por isso que eu te peço que você já deixe o like no vídeo e já se inscreva aí no canal, porque deu bastante trabalho. Então assim, qual que é o conteúdo comparativo entre três quadros nacionais? O primeiro quadro é esse aqui. Então na data de hoje é dia 2 de março, eu vou trocar o quadro, né? Então eu vou sair aqui do quadro KSW na minha bike, já rodei aí alguns meses com esse KSW, 4 meses por aí, e foi o primeiro quadro nacional que eu montei. Montei numa configuração bem bacana. Se você não assistiu o vídeo que eu montei a configuração dessa bike, assista aí no canal, tem o conteúdo completo. Mas enfim, em resumo, ela tá toda GRX, grupo Gravel, né, da Shimano, com rodas MT200, então as rodas são rodas bacanas também. Tá uma bicicleta bem bacana. Porém, o quadro nacional de alumínio, um quadro mais barato do mercado, vamos falar assim. Hoje no nosso mercado, os quadros mais comuns de ser encontrado é o Absolute, o KSW e o Show. O primeiro quadro que eu optei por testar foi o KSW. O próximo quadro, aí no decorrer do vídeo, você vai ver essa bike montada no próximo quadro, vai ser no Show e por último no Absolute, ok? Então, testei aqui a KSW, daqui 3 meses eu volto gravar novamente para vocês, né? Mas você já vai assistir aí na continuação com o quadro Show. Herbert, qual foi o feedback que você teve no KSW? A bike ficou confortável, apesar de ser um quadro de alumínio, uma bike muito mais dura, muito mais rígida do que uma bicicleta de fibra de carbono. Então eu já tive bikes de fibra de carbono, rodo com bike de fibra de carbono, e é uma bicicleta, vamos lá, a gente está falando de uma bike de alumínio, é muito mais dura. Se você tiver a oportunidade de pegar uma bike de carbono, de fibra de carbono, uma gravel, você vai ter um grande ganho de conforto. A bike fica mais confortável porque o carbono trabalha. Já no alumínio ele é bem mais rígido. Enfim, é confortável dentro dos quadros de alumínio, tá certo que, como eu falei para vocês, essa é a primeira que eu tô testando e eu não tenho ainda, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, o parâmetro com as outras duas que eu vou testar, mas você, no decorrer do vídeo aí, você vai encontrar o meu comparativo, o meu feedback sobre as outras duas, se elas são mais confortáveis ou não. É uma bicicleta que o conforto dela é bacana, porém, é uma bicicleta que na subida, apesar de eu sou um pouco gordo, né? Um pouco gordo não, eu sou gordo mesmo. Vamos lá. Na subida, eu senti que ela não tem uma pegada muito agressiva. Então a bicicleta para subida ela é um pouco mais lenta. Na descida, é um canhão para descer, né? Bota para descida ou no planão, quando quer manter uma passada, a geometria ficou bem bacana nesse sentido. Mas a hora que vai para a subida, a bicicleta sofre um pouco. Parece que você está carregando uma âncora atrás, né? Mas isso é a minha percepção sobre a bike. E eu quero testar as outras duas aí. Então é isso aí, vamos agora saber sobre a Show. E aí, Herbert do futuro, me diz, o que você achou da Show e qual que é o seu comparativo com essa KSW que eu acabei de testar? E aí, Herbert, beleza? Então vamos lá, eu vou passar para você e para a galera aí que está assistindo o feedback depois de um tempo de uso aqui do quadro Show. Então, deu mais ou menos 3 meses aqui rodando com a bike, algo em torno de 1.000 e poucos quilômetros. E agora eu posso passar para vocês o feeling entre o Show e o KSW, ok? Então, entre esses dois quadros, qual que é a diferença? E no decorrer do vídeo aí, vai ter mais um Herbert do futuro que vai rodar com o Absolute Allroad, e daí a gente vai poder comparar, eu vou poder passar o feedback daqui a algum tempo para vocês sobre isso, sobre os três quadros. Mas agora eu já passo o feedback entre o Show e o KSW. Vamos lá, qual que é a diferença entre os dois, o que um se saiu melhor e o que outro se saiu melhor? Primeira questão entre o Show e o KSW é a questão do comprimento. Então o quadro KSW que eu rodei, ele era mais longo. A diferença na pilotagem que eu senti, o meu feeling na bike, foi que a bicicleta com o KSW era mais confortável.
Ou seja, a hora que pegava a trepidação, ela era mais estável no rolê, mais confortável, rodava mais firme, tá? Então foi essa a diferença que eu senti desse quadro para o KSW. A segunda diferença que eu senti foi a questão dos bagageiros, né? Que esse quadro aqui, ele não tem opção para bagageiro. Dá para colocar, mas fica como se fosse algum bagageiro adaptado, né? Não um bagageiro que realmente se acopla certinho. Continuando, o que eu senti na KSW? Quando a gente está no plano, a questão de você manter a bike na rolagem, então vamos lá, colocamos 35 por hora ali no planão, e você consegue manter a manutenção da velocidade um pouco mais linear. Você não precisa ficar ao tempo todo fazendo força para manter. Não sei se pela questão de geometria do ângulo, ou enfim, não entendi o porquê, mas eu senti isso, que a bike, quando você está numa velocidade constante, no plano, vale a pena falar isso, no plano ou na descida, a bike deslancha mais, não é que deslancha mais, mas ela se mantém com menos esforço rodando naquela velocidade. Agora vamos lá, falando aqui sobre o quadro show, o que eu senti sobre ele? Primeiro, a arrancada, saindo do zero, vamos falar assim, o quadro é muito mais rápido que o KSW. Então a diferença de arrancada é brutal. Acredito eu, por ser um quadro mais curto, né? Então essa diferença de arrancada para mim, que meu perfil é mais sprinter, é diferente e é brutal a diferença. Então, por exemplo, desde saindo do zero, quanto você já está numa velocidade aí e quer dar aquele sprint, quer dar uma arrancada, é brutal. Outra diferença que eu senti entre o quadro show e o KSW, aquele que eu testei agora, nesse momento, até depois do Absolute eu vou poder passar pelos três, o feedback dos três para vocês, foi a questão de subida. A KSW, quando você bota ela para subir, parece que você está arrastando uma âncora. A bike está o tempo todo tentando reduzir a velocidade. Basicamente o oposto do que acontece no plano. Né? No plano ela se mantém na velocidade, agora na subida ela quer diminuir a velocidade a todo custo. Já a Show é uma bike que ela mantém muito fácil a subida e até a aceleração dela em subida é brutal. Você consegue fazer uma aceleração assim diferenciada na subida e a arrancada dela, tanto no plano quanto na subida, é muito massa. A única diferença que eu senti realmente é no plano, a constância da velocidade, você tem que dispor um pouco mais de esforço, tá? Um pouco mais de esforço nas pernas para você conseguir manter a velocidade constante. Mas não foi algo que realmente assim incomodou. Agora vamos lá, passando o feedback para vocês entre as duas bikes. Herbert, qual dos dois você prefere? Vale lembrar, pessoal, que eu estou com exatamente as mesmas peças. Eu só troquei o quadro, né? Então aqui foi trocado só o quadro, mas a configuração, pneu, tá tudo igual. Para não falar que não mudou nada, mudou fita de guidão, mas não influencia em nada. E mudou o par de disco, mas também não influencia em nada no rolê com a bike. Agora, entre as duas, qual que eu prefiro, tá? Se fosse para mim fazer uma cicloviagem, né, fazer pedais mais longos e sem muita velocidade e tudo mais, eu iria de KSW. Porque realmente, numa distância, o KSW vai entregar mais conforto na bike. Pessoal, não estou levando em consideração aqui visual, tá? Não estou levando em consideração em momento nenhum a estética da bike. Estou simplesmente falando como é para rodar na bicicleta. Porém, levando em consideração que os meus rolês não são rolês longos, né? Eu não sou ciclista de fazer longa distância. Quando eu ando muita distância, 60, 70 km no máximo. Já fiz pedais de 150, 180, mas não é a minha praia, não é o meu perfil e atualmente eu não faço esses pedais. Até por questão de tempo e tudo mais. Então hoje os meus pedais são 40, 50 quilômetros e na grande maioria, a cada 10 pedais aí, 8 é pedal de 35 quilômetros. Né? Porque é o tempo que eu tenho para fazer aquele rolê de uma hora e pouquinho e voltar para casa. Então assim, nesse meu perfil, hoje, se fosse para escolher entre o Show e o KSW, eu ficaria no Show. Lembrando, nesse meu perfil. Por que é legal falar isso, pessoal? Não existe bicicleta melhor ou bicicleta pior. Existe a bike ideal para o seu tipo de uso. Né? Então assim, se eu fosse um ciclista que rodasse 180, 200 quilômetros, talvez eu iria no KSW.
né? Então entra nesse feeling, entra nessa diferença de uma bike para outra. Falando em relação à resistência, os dois quadros são resistentes, a única diferença maior entre as duas é essa, né? Uma é mais rápida, a Show com certeza é muito mais rápida, arrancada, subida e tudo mais, e a KSW é mais confortável. Agora, a minha dúvida é, e o Allroad? E o Absolute Allroad? Como que vai ser? Não sei. Vou fazer a troca do quadro, vou pro Absolute Allroad, e o Herbert aí daqui 3 meses, 6 meses, vai falar para mim qual a percepção dele após rodar com as 3 bikes, com a KSW, com a Show e com a Absolute. Então é isso aí, esse foi o meu feedback para vocês. Curti demais a bike. Questão dos cabeamentos externos, para mim não me incomodou, né? Então não foi algo que, nossa, incomodou e tal. Claro, o cabeamento interno fica mais bacana no quadro KSW, mas não foi algo que me incomodou. Enfim, é isso aí. A bike está funcionando bacana. Sistema de freio, vale lembrar que essa bike, quando eu montei ela, já um feedback que eu vou passar aqui sobre a configuração da bike. Eu montei com o freio hidráulico MT200, então eu usei um freio que não é compatível com STI, mas está funcionando bacana até o momento. Tive que fazer uma sangria, que ele deu uma baixadinha, mas estava com um pequeno vazamento, foi algo na hora da montagem. Mas, por enquanto, tá bacana, e vamos lá, vamos saber sobre a diferença entre os 3 quadros agora, o comparativo. E aí galera, vamos lá para a continuação do vídeo. E nesse vídeo a gente já falou das 2 bikes anteriores, dos 2 quadros, né? Lembrando que a bike está na mesma configuração, exceto pelos pneus. Foram trocados os pneus, eu rodei um pouco com os pneus que estavam nela, mas estava um pouco gasto e tal. Acabei colocando o Flint Ridge Pro da Kenda, que hoje é o pneu que tem no Brasil com o melhor custo-benefício para tubulas. Então, um pneu que eu quis, um pneu mais barato e que realmente fosse bom. E aqui me atendeu legal. Mas a intenção aqui desse vídeo é falar sobre o comparativo dos 3 quadros, né? E agora eu tenho mais bagagem para falar para vocês do que os 2 Herbert que passaram antes de mim, né? Até porque agora eu testei as 3 bikes. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 27/12, e o vídeo, quando a gente montou ela, eu montei ela no dia 8/6/23, e esse 27/12/23. 27/12, então faz 6 meses mais ou menos, um pouquinho mais de 6 meses que eu tô rodando com o quadro Allroad. E agora vamos lá, vamos para o comparativo desse quadro, mas antes, no vídeo a gente ia falar sobre 3 bikes, né? E recentemente para mim, né, para você que está assistindo esse vídeo bem depois, foi lançado o quadro Cadence, quadro Gravel da Cadence, que é um quadro já com padrão de qualidade um pouco melhor, eixos passantes e tal. Ele é um acima desses 3 quadros. E eu quero incluir nesse comparativo o Cadence. Claro, no Cadence a gente vai ter que mudar algumas peças, e o valor do Cadence é um pouquinho mais alto também, né? Mas eu já vou fazer o comparativo dos 3 e já vou colocar o Cadence junto e passar para vocês o que eu vou sentir de diferença. Então na continuação aí vai ter mais um Herbert para o futuro falando sobre os 4 quadros daí, que é o Allroad da Absolute, o Show Gravel e o KSW Gravel, e também o Cadence que ele vai testar, beleza? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre os 3. Comparativo entre o Show e o KSW, como vocês já viram, o Show é um pouco mais agressivo, um pouco mais rápido, e o KSW é um pouco mais lento. Porém, entre eixos mais longos, faz o KSW ficar um pouco mais confortável. Esse quadro aqui, o Allroad, ele tem algumas diferenças que eu senti. Primeiro, o head tube dele é mais longo do que os outros 2. Tanto é que aqui eu tive que deixar a mesa, o avanço no caso, o mais baixo possível. E ainda ficou um pouquinho alto, né? Então isso aqui, para mim que gosto da bike um pouquinho mais agressiva, não me agradou tanto, né? Agora, para quem quer uma bicicleta um pouco mais conforto, a frente mais alta, talvez o Allroad vai te atender um pouco melhor do que os outros 2, porque a frente dele é um pouco mais alta, mais confortável. Outra coisa é em relação ao acabamento do quadro, ou seja, os detalhes, a qualidade de pintura e tudo mais após 6 meses de uso. O Allroad dos 3 foi o que se enquadrou melhor, né? Foi o melhor quadro em relação ao acabamento e pintura. Então, isso é um diferencial, desde o sistema de fixação de bagageiro, porém, ele vale lembrar que ele não tem o terceiro furo de caramanhola embaixo e nem o furo de suportes aqui em cima.
né? Então isso é um detalhe que ele acaba deixando um pouco a desejar dos quadros que possuem essas furações, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Ele tem furação para 2 suportes de caramanhola aqui. Vamos lá, falando em relação à geometria. Como eu falei, o KSW Show, já falei o comparativo para vocês, que o KSW é um pouco mais lento, é uma bike um pouco mais longa, mais confortável, e a Show é uma bike bem curta, responsiva, então o arranque dela, a retomada dela é muito rápida. Aqui a gente tem um quadro, uma geometria intermediária. Então, comparado com o Show e com o KSW, ela fica no meio. Por quê? Ele é um pouco mais longo do que o Show e ele não é tão longo quanto o KSW, principalmente a parte de top tube. O KSW é um pouco mais longo. O top tube dele é um pouco mais curto, porém, uma coisa que não me agradou nele foi o ângulo do garfo. O ângulo do head tube é legal, né? Ele é bem próximo ao ângulo da Show, só que o garfo deixa essa frente muito avançada. Então, é uma bicicleta que muda um pouco a pilotagem, né? Eu ainda prefiro, em relação a essa, o quadro all-road ao invés do KSW. Vamos lá. Hoje, se fosse comparar os 3 quadros, Herbert, se fosse comparar os 3 quadros, qual deles você ficaria? Já que esses 3 quadros são equivalentes, ou seja, é uma mesma faixa de preço, né? E os eixos são de 9 e tudo mais. Entre os 3 quadros, eu iria ainda no Show. Por quê? Porque ele é mais agressivo, né? E para o meu estilo de pilotagem, que eu rodo trechos mais curtos, ou seja, eu não faço longa distância, eu não faço pedalzão de endurance nem nada, meus pedais são 40, 50 quilômetros, e o meu perfil de ciclista é um perfil mais de arrancada e não tanto de passada, eu ficaria no Show, devido a essa característica dele de ser um quadro com mais agressividade, um pouco mais responsivo e tudo mais. Aí vamos lá. Herbert, então para quem que você indicaria, né, o KSW Absolute? O KSW eu indico para você que quer fazer longa distância. Você que é um ciclista que quer uma bicicleta para andar mais longe e tal, e mais conforto, o KSW vai te atender melhor, justamente porque ele tem um entre-eixo mais longo, a bike é mais confortável. Já o Absolute eu indico para você que é um ciclista um pouco mais exigente, né? Por que exigente? Porque tanto o KSW quanto o Show, o acabamento dele é mais simples, né? É um quadro assim que, se você é chato, você vai se incomodar com ele, né? Se incomodar, que eu digo, é assim, tem uma pinturinha aqui num lugar que não ficou bem feita, o eixo que não encaixa direito, detalhezinhos que, pra mim, rodar com a bike não vai fazer diferença nenhuma. Mas pra você que quer um negócio clínico, né, pô, tem um olhar mais clínico, se tiver um detalhezinho na pintura, tipo um escorrido, alguma coisa, você já vai, pô, não gostei e tal, aí vai aqui no Allroad. Porque realmente, em padrão de acabamento, o Allroad é superior. Então, o quadro Absolute Allroad eu indicaria para você que tem uma visão mais clínica. Ele vai ser uma geometria intermediária, então ele vai atender nos 2 polos, porém, o acabamento dele é muito superior, tanto é que ele é bem mais caro. E do nosso comparativo, é o único quadro que é importado, tá? Então, o KSW é fabricado no Brasil, o Show é fabricado no Brasil, já o Allroad é um quadro que a Izapa importa, né? Então não é um quadro nacional, não é um quadro fabricado no Brasil. Isso traz, digamos assim, mais tecnologia na fabricação, ou seja, não é uma fabricação manual, é uma fabricação um pouco mais robotizada, porque é feito em larga escala e tudo mais. Mas enfim, pessoal, basicamente até o momento esse é o comparativo que eu tenho entre as 3 bikes. E agora a gente vai começar a testar o novo quadro Cadence, e o próximo Herbert que vai falar depois de mim já vai ter testado esse quadro e ele vai passar um feedback um pouco melhor. E vai ter feito algumas alterações na bike, até porque o Cadence ele precisa fazer alterações de rodas porque os eixos são passantes. Mas se você quiser entender um pouco mais sobre o quadro Cadence, a gente já fez no canal um vídeo explicativo com todos os detalhes, com peso e tudo mais, do quadro Cadence, e também a troca que o Herbert gravou desse quadro Allroad para o quadro Cadence, né? Eu falo, vai gravar, porque ainda vai ser gravado, só que para você que está assistindo esse vídeo no futuro, no lançamento desse vídeo, por exemplo, já foi feita a troca e tudo mais, então o vídeo já está no canal, só entrar lá e assistir a troca do quadro, onde foi feito o comparativo de peso entre o Allroad e o Cadence, ok? Então é isso aí, espero que você curta.
o Herbert aí do futuro vai te passar o feedback sobre os 4 quadros. E aí galera, vídeo finalizado, testes finalizado e vamos para a conclusão dos 4 quadros, né? Então eu passei o feedback já para vocês antes de testar esse aqui, né? De todos os outros quadros, ok? E agora eu vou passar assim o feedback final para vocês do contexto geral, né, de todas as opções aí de quadros que eu testei, tá? A data de hoje é 7 de outubro de 2024, então os vídeos anteriores eu fui falando a data e até esqueci de falar o ano, porque foi muito demorado esses testes. E o ano eu vou deixar sempre em cima aqui, o ano do vídeo, ok? O ano e a data, né, durante o período aí que foi filmado. Então essa bike aqui foi o meu último teste dos quadros nacionais. Vocês viram que foi montado primeiro um quadro prata do Cadence, esse Cadence Gravel. O prata precisou passar por alguns ajustes e essa foi a versão final. Então eu peguei logo no lançamento do quadro Cadence. Se você não sabe, a Cadence e a Show é a mesma empresa, mas vale ressaltar novamente. Eu peguei logo no início do Cadence, ele teve que passar por uma reestruturação na balança traseira aqui, enfim. E agora o quadro finalizado, tive um tempo de teste nesse aqui, que é o atual quadro da Cadence, e agora eu posso passar um feedback total para vocês de tudo que eu rodei nesse tempo todo entre essas 4 bikes, tá? Eu vou falar aqui, pessoal, dentro do meu uso, tá? Então quando você procura saber a qualidade de uma bike ou a experiência com a bicicleta, você tem que entender o uso de quem tá aplicando, ok? Por quê? Pode ter alguém que vai chegar para você e vai falar assim, ó, a melhor bike para mim é a barra circular, a Monarch barra circular. Por quê? Porque para o uso dele talvez aquela seja realmente a melhor bike, né? Então quando eu falo aqui a minha opinião sobre as bicicletas que eu testei foi dentro do meu uso, ok? Então vou explicar bem certinho para vocês entenderem um pouco mais desse contexto geral. Então antes vocês têm que entender que eu rodo com uma gravel bike já tem muito tempo. A minha primeira gravel foi uma Specialized Diverge de alumínio. Na época o maior pneu que cabia era 700 por 35, né? Depois dessa eu fui para uma Diverge Carbon com Future Shock, com a suspensão aqui na caixa de direção. Depois da Diverge eu fui para uma Topstone Carbon, né? Uma Cannondale Topstone. Depois eu comecei esse teste aqui que a gente está finalizando na data de hoje, ou seja, 27 de outubro. Então eu posso passar um feedback para vocês das bicicletas que eu usei dentro do uso que eu apliquei, ok? Então vamos lá, analisando entre os 4 quadros nacionais, KSW, Absolute, Show e Cadence, essas 4 opções de quadros nacionais, eu vou dar o ranking frente ao meu tipo de uso. O meu tipo de uso é pedais mais curtos, de 40 km, 30, 50, no máximo 60 km. Eu sou um ciclista que eu gosto de uma bike um pouco mais agressiva, não importa que ela seja um pouco rígida, mas eu gosto da bike que a hora que eu faço força, ela tem uma responsividade legal, é uma bike que responda rápido. Eu levo em consideração também design e principalmente acabamento, qualidade de fabricação do quadro, né? Então desde roscas de movimento central, acabamento geral do quadro, tá? E agora vamos lá, vamos para o ranking frente à minha observação, frente ao que eu acho. O quadro que eu considero melhor para o meu uso, foi o quadro que eu mais gostei, disparado, foi o Cadence, né? Esse foi o quadro que eu mais curti e assim, muito próximo da Cannondale que eu tive. Claro, ele é muito mais rígido, a Cannondale era mais macia, só que qual que é o detalhe em comparação à Cannondale, a Topstone de carbono? A Topstone, ela aparentava muito mais estalo e mais ruído por causa do carbono, né? Tanto o carbono quanto a Topstone, ela tinha aqui na balança traseira um link. Então isso gerava muito ruído, tinha que ficar fazendo manutenção com frequência. Aqui no alumínio eu já não senti isso, só que também a rigidez é muito maior. A hora que pega uma estrada com um cascalho muito bruto, você sofre bastante com a bike. Nada que não dê para passar, mas sofre bastante. Depois da Cadence, né, o Show, né, o quadro Show, até porque o Cadence e o Show é a mesma geometria, o que muda são os eixos que são passantes.
mas dentro desse ranking, o segundo lugar para mim ficou com o Show disparado, né? Terceiro lugar para mim ficou o Absolute, né? O quadro Absolute All Road. É um quadro que eu gostei bastante, o desempenho dele é legal, mas ficou praticamente empatado com o KSW. O Absolute e o KSW eu deixo meio no mesmo patamar. O Absolute ele entrega um pouco mais de performance, né, do que o KSW. Já o KSW entrega um pouco mais de design, né? O quadro KSW é mais bonito, apesar de alguns detalhes que deixam a desejar no KSW, como roscas, acabamento do quadro, enfim, vários detalhezinhos que, se você for um ciclista crítico e chato, você não vai curtir tanto. O KSW, eu deixo ele na última colocação entre os 4 quadros, pela questão dos acabamentos, né, que deixou um pouco a desejar, e também pela questão do quadro ser um pouco mais lento, né? Então uma bicicleta mais longa, para quem quer conforto, aí é onde eu volto, pessoal, para mim, tá? Isso é a minha percepção. Para quem quer conforto, quem quer andar com a bike um pouco mais longe, fazer um endurance, talvez seria primeiro lugar, né? Mas para quem realmente quer um pouco mais de desempenho, quer uma bike um pouco mais agressiva, talvez é a última opção que você tem que olhar. Então assim, entre essas 4 bikes, esse foi o ranking que eu posso passar para vocês frente à minha percepção de quadro. Agora sim, essa bike aqui, pessoal, em breve, talvez semana que vem ou na outra, daqui uns 30 dias a gente vai anunciar ela para venda. Lá no nosso Instagram, Canal Bici Classificados, vai colocar no grupo também de classificados do Canal Bici, no WhatsApp. Se você não sabe, tem o grupo de WhatsApp de classificados, está aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente vai anunciar ela para venda, né? E depois dela eu vou montar outra gravel para mim e já falo para vocês, a gravel que eu vou montar agora é uma gravel de entrada, né? Para mim rodar, eu quero experimentar agora uma bike mais básica. Por quê? Porque essa bike aqui ela tá montada na configuração com GRX, com rodas legais, cockpit de carbono. E eu quero montar uma bike com baixo investimento, ok? Principalmente quando a gente fala em grupo, porque algumas peças eu já tenho, né? Por exemplo, esse cockpit aqui, eu vou tirar ele daqui e colocar o de alumínio nela, mas eu vou montar uma bike mais barata. Então eu quero investir o mínimo possível. Claro, como eu falei, algumas peças eu já tenho, como roda eu já tenho, o cockpit eu vou usar isso aqui porque o de alumínio está guardado. Aí vamos lá. Herbert, qual quadro você vai usar? Né? Aí eu vou falar para vocês hoje o melhor quadro pensando em montar uma bike gravel barata. Disparado, dentro do meu uso, o quadro Show. Herbert, por que o Show? Pessoal, eu não sou patrocinado pela Show, eu não tenho parceria com a Show. O meu relacionamento com a Show, com a KSW, com a Absolute é exatamente o mesmo, ok? Então entre essas 3 empresas, o relacionamento que eu tenho é o mesmo. Então aqui eu tô falando para vocês minha real conclusão sem ter rabo preso com ninguém, até porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Dentre os 4 quadros, né, incluindo o Cadence, que é a mesma Show, eu vou no Show de entrada por questão de custo-benefício. Entre o Cadence e o Show, Herbert, mas por que não um Cadence? Por causa do preço, pessoal. Então é o dobro do preço do Show. E assim, se a intenção é ter uma bike mais tecnológica, algo bacana, eixo passante e tudo mais, excelente o Cadence. Só que para rodar, a diferença não é tão grande na minha concepção, pensando que eu quero uma bike mais barata, não é tão grande o que vale a pena eu investir o dobro do quadro. Ok? Então assim, pessoal, essa é a conclusão geral das opções, né, dentre os quadros, os 4 quadros aí. Hoje eu falo que um Cadence ou um Show roda muito próximo da experiência que eu tive lá com os quadros Cannondale. Então, para rodar, a performance, claro, tudo vai depender das peças que você monta. Mas aí vale a pena a gente frisar que eu estou rodando com a mesma configuração. A única coisa que foi mudado nessa Cadence foi as rodas e pneus, até porque as rodas que eu montei nas 3 configurações iniciais não davam certo aqui, né? As rodas Shimano. Rodas e pneus foram as coisas que a gente alterou dentre aí o tempo que a gente rodou, né? Na verdade, roda, pneu,
Aqui no final do teste eu coloquei o guidão de carbono da Pro Discovery e a fita foi trocada por essa fita marrom aqui da Supacaz. O restante é tudo igual desde o início do projeto. Esse vídeo demorou muito tempo para ser feito, passou aí mais de um ano, né, pra gente fazer esse projeto, para deixar a bicicleta, para realmente testar o negócio e te entregar a informação pronta, ok? Essa informação completa, saber todas as nuances da bike com o tempo, né? E hoje realmente o que eu curti mais, né? Dentre todos os quadros, o que eu mais curti, desde questão de performance, né, da agressividade da bike, até o próprio acabamento, a qualidade de encaixe de roda, qualidade de encaixe de movimento central, ângulos de bike, geometria. O que mais me agradou, pensando em preço, foi o Show Gravel. E vale lembrar que o Show que eu testei era tamanho médio, né? Aquela opção em específico era cabeamento externo, hoje já tem o mesmo quadro com cabeamento interno. Então são opções aí bacana e dentre essas 4 opções, a que você escolher, você vai estar muito bem atendido, porque os 4 quadros são excelentes, são quadros bons, bem estruturados, bem fabricados, né? Claro, alguns, dentre o seu uso, né, alguns vão se sobressair a outros. Então, aí você tem uma ideia de tudo que eu falei, as experiências com as 3 bikes, que eu posso passar realmente para vocês. É só assistir o vídeo inteiro novamente que você vai saber. Valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo.